uma vez para participarmos deste culto e prestarmos o culto ao Senhor e também participar do corpo e do sangue de Cristo. Esta é a Páscoa do crente, viu? Essa aqui é a verdadeira Páscoa, tá bom? Outra não existe mais, já se cumpriu em Cristo, não tem mais necessidade de comemorar. Salmo de número 16, apenas um versículo, o versículo de número 11, diz assim o texto bíblico: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Amém. É lindo isso, né? Está sentado em nome de Jesus. Mas você pode abrir a Bíblia mais adiante no Salmo número 103. A mensagem que Deus me deu está lá no Salmo de número 103. Mas esta mensagem do versículo 11 do Salmo 16 tem tudo a ver com o contexto que nós vamos trabalhar nesta noite. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, na presença do teu Deus, a prosperidade, na presença do teu Deus, a saúde, na presença do teu Deus, como diz a palavra, abundância de alegria. Seja alegre essa noite. Não a alegria passageira que o mundo dá, que a droga dá, que a bebida dá, que a prostituição dá. Não, é a alegria vinda do Espírito, que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, que desce sobre os seus mantos, sobre a orla dos seus vestidos, até a planta dos pés. É semelhante ao monte Hermon, onde o Senhor ordena a bênção para você. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Amém, amados? Receba a bênção. Na presença do Senhor, abundância de alegria, e na tua mão direita, levante a tua mão direita assim, e na tua mão direita há delícia sem fim. É o que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida. A minha alegria não está no campo de futebol, minha alegria não está na roda de samba, né? Não está no show dos metálicos pesados, das guitarras, dos contrabaixos, das baterias, do rock and roll. A nossa alegria está no Senhor dos Exércitos. Parece que vejo o moço Davi com 30 anos de idade e a arca de Deus indo em direção a Jerusalém. A arca sai da casa de Jonadab e vai para a casa de Obed-Edom, e Davi ele manda os levitas, os sacerdotes do Senhor, transportando a arca. E a Bíblia fala que quando a arca entra dentro da santa cidade, quando a arca entra dentro de Sião, a Bíblia fala que o rei jovem arranca as suas roupas reais, arranca a sua coroa de sua cabeça, se veste como um homem comum, entra no meio do povo, começa a dançar, começa a saltar e louvar o Senhor. Porque na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há unção, na presença de Deus há milagres. Receba um milagre nesta noite em nome de Jesus. Oh, aleluia, a unção de Deus é extraordinária na sua vida. Aleluia. O Salmo de número 103, Davi, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele fala os seguintes dizeres do versículo 1 até o versículo de número 3, dizendo assim, versículo 1: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O
Você veio nesta noite bendizer o Senhor com tuas forças, com tua alegria, bendizer minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você tem esquecido dos benefícios que o Senhor tem feito por sua vida? Você tem lembrado daquilo que o Senhor tem feito por ti, por tua alma, por tua família? O Senhor tem feito os benefícios para aqueles que o servem. Louvado seja Deus. O nosso Deus é aquele que contempla todas as coisas. A Bíblia fala que os olhos do Senhor é semelhante a chama de fogo, contempla todas as coisas. O Senhor é bendito para toda a eternidade. O Senhor falou com Abraão na idade de 74 anos, estando na cidade de Ur dos Caldeus, lá no Iraque, e o Senhor falou para Abraão: sai-te da tua terra, sai-te do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e aqueles que te abençoarem, eu vou os abençoar, e aqueles que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. E a bênção de Deus, através de Abraão e do Cristo poderoso, chegou na sua vida e na minha vida no dia de hoje. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós viemos aqui nesta noite, porque nós estamos aqui por causa disso, por causa da presença de Deus, por causa da sua mão poderosa, do seu braço poderoso. Porque se não fosse assim, não adiantaríamos estar aqui. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse o Espírito de Deus na nossa vida, se não fosse a unção de Deus na nossa vida, não adiantaríamos estar aqui. Mas nós estamos aqui porque a Bíblia fala que na nossa vereda, no caminho de nossa vida, o Senhor colocará alegria na nossa vida. O Senhor, Ele nos pormeará sobre uma rocha. O Senhor nos esconderá no seu pavilhão. O Senhor nos ajudará no dia da angústia, no dia da prova, porque o salmista fala: bendize a minha alma ao Senhor, aleluia, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Levante sua mão e o adore, aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça, meu filho, dos benefícios que Ele tem feito por tua vida. Aleluia, não esqueça. Seja grato ao Senhor, seja grato ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem que sacrificar, minha querida, porque se não houver sacrifício, não tem vitória, não agrada a Deus. Quando fala sacrificar, ninguém está mandando você acordar de madrugada e cortar cana, não. Isso não é nada disso, não. Nós estamos falando de sentido espiritual. Você tem que sacrificar e adorar esse Deus. Abraão tinha de tudo. A Bíblia fala que ele tinha de tudo. Ele era poderoso, era um homem que tinha servos e servas, prata e ouro em abundância, era um homem próspero, era um homem bendito. Mas o Senhor lhe pediu um bem maior que ele tinha. O Senhor pediu, para ver o que estava no coração deste homem, o Senhor lhe pediu o seu filhinho, aleluia, ainda jovenzinho. E o Senhor falou: Abraão, eu quero Isaque em sacrifício, eu vou querer ele para mim. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, a caminho de 3 dias que tu andares, eu te mostrarei a terra. E lá vai o velho Abraão juntamente com o mancebo, Isaque formoso até no caminhar. A Bíblia fala que mais 2 jovens acompanhavam, e a Bíblia fala que depois de 3 dias de viagem, aleluia, Abraão olha no topo do monte e vê o monte Moriá, e o Senhor falou para Abraão: Abraão, é aqui o lugar que vai ter que ser sacrificado o teu filho. E Abraão disse para aqueles 2 jovens que estavam com ele, dizendo: espere aqui neste local, porque ele e o moço subiremos, adoraremos
e retornaremos, louvado seja Deus. Lá vai o velho Abraão subir no Monte Moriá. A Bíblia fala que é a eira de Araúna, onde Davi comprou para cessar o sacrifício, para cessar a praga, através do sacrifício. Davi comprou da mão de Araúna, e ali Salomão erigiu e edificou o templo de Salomão, e a glória de Deus estava naquele lugar. O velho Abraão subindo com o moço, e o moço lhe pergunta: papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, meu filho, respondendo a Isaac: meu filho, o cordeiro o Senhor proverá. Ele vai prover a sua vida, Ele vai prover na sua casa. Levante a mão, receba. Ele vai prover na sua casa, Ele vai prover na sua vida. Fale comigo assim: eu sou bendito. Fale: eu sou bendito, eu sou bendito, eu sou bendito do Senhor. O Senhor vai te abençoar. Querendo já ou não, o Senhor vai te abençoar. Aleluia. Porque o Senhor já tem providenciado o cordeiro para o sacrifício. A sua alma está leve nessa noite, está aqui, nesta casa de oração. Você está feliz, regozijante. Você está com júbilo. Você veio trazer a sua oferta no altar. Abraão levou a sua oferta. Abraão levou a oferta e pensou que ia degolar a oferta. Quando a oferta estava estendida sobre o altar, que era Isaac, Isaac era um moço de 16 para 17 anos. Abraão já era um homem de mais de 117 anos. Tem uma noção de um homem de 120 anos de idade, com um moleque de 17. Se o moleque entrar no treveiro com um homem, o moleque vai ganhar no braço. Mas Isaac foi obediente. Foi obediente. Boca calada: é papai, então pode matar se o senhor mandou. Boca fechada, Isaac deitou-se naquele altar erigido por Abraão. O altar de Deus é santo, o altar de Deus tem milagre, o altar de Deus tem provisão, o altar de Deus tem fogo, o altar de Deus existe a presença do Eterno nele, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O velho Abraão catou o punhal nas mãos para deferir o golpe certeiro em Isaac, e quando ele tenta imolá-lo, bradou o anjo de Deus, ecoou a voz do anjo do Senhor dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes ao meu nome, porque Isaac não é aquele que tem que morrer. Quem tem que morrer é o cordeiro, quem tem que morrer é o Senhor Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de toda iniquidade, nos dá o direito de entrar na vida eterna. Por isso que nós estamos aqui. O sangue de Cristo te perdoou. Amém, irmãos? E nesse contexto eu quero falar sobre o sustento e os bens de Deus, sobre a complacência do Senhor, né? E sobre a brevidade da vida humana, que é rapidinho. Aqui no verso de número 3, o Senhor proveu a redenção para a minha vida e para a sua vida. O Senhor providenciou o Senhor Jesus Cristo para que nós viéssemos adorar a Deus na beleza de sua santidade. O Salmo 103, o verso 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados, e sara todas as tuas enfermidades. Tem gente aqui que foi curada de câncer, não tem? É o Senhor que sara todas as enfermidades. Tem gente aqui que o Senhor fechou a boca da sepultura e deu mais uma chance de vida. Aqui, ó, no meu caso, o Senhor poupou a minha vida, me deu o direito de estar aqui. Eu nunca imaginei nos meus melhores sonhos que eu seria pregador do Evangelho. Nunca imaginei isso para a minha vida. O projeto do meu coração era um, mas o projeto de Deus é muito mais elevado para nós, não é verdade? É Ele que perdoa os teus pecados. O sangue de Cristo já perdoou os teus pecados. Você não tem mais nenhuma dívida, porque o sangue de Cristo te cobre, e automaticamente você é salvo.
Você não é salvo porque você é bonzinho, porque não, é porque você reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Cristo, a substituição. Deus mandou Cristo, era para você estar ali, era para eu estar ali, ou seja, nós era para ser condenados, mas Cristo nos substituiu na cruz do Calvário e nos deu essa chance de adorarmos. Enquanto nós estivermos aqui em vida, vamos continuar adorando o grande Elohim, aleluia, o grande de minha alma, o grande de tua alma, o grande da tua estadia na terra, aquele que é o ensino, aquele que é a tua bandeira. Glória a Deus, glória ao Senhor. O verso 4 diz assim: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. A misericórdia de Deus é sobre a sua vida, a bondade de Deus é sobre a sua vida. Davi fala lá no Salmo 23, acho que verso 5: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias de minha vida, desde o berço até morrer. A misericórdia está sobre a sua vida, aleluia. É Ele que é contigo. Louvado seja Deus. É Ele que proveu o sustento, os bens para a tua vida. É Ele que abre as portas para te sustentar. É Ele que providencia tudo. Às vezes o homem acha que a mão dele não é a mão do homem, é a mão dele, porque o homem em si ele não faz nada se Deus não falar com ele, né? Quem o Senhor falou para eles: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu tenho dado ordens aos corvos que vão te levar pão e carne de manhã e à tarde, e você bebe no ribeiro. Tome água lá no ribeiro. O ribeiro secou, e o Senhor falou: Elias, pois não, meu Senhor, vai para Sarepta de Sidom, vai para a Fenícia, porque lá eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente. Levante a mão e glorifica, Ele vai te sustentar. Ele tem que sustentar. O verso de número 5, aqui no Salmo 103, no verso 5: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor ouve os oprimidos. O Senhor é o teu sustento, aleluia. O Senhor é a tua força, é o teu rochedo. O Senhor é a porta que te sustenta, para que você tenha vida e a tenha com abundância. Louvado seja Deus. O livro de Provérbios, no capítulo de número 3, e no versículo de número 8 abaixo, a Bíblia fala, no versículo 5 abaixo, Provérbios 3, no versículo 5 abaixo, a Bíblia fala que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos enche de bens, o Senhor é aquele que abre portas para que nós possamos ser sustentados e alimentados na terra. Mas Ele tem que estar no negócio, Ele tem que estar na direção da sua vida. Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, aleluia, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie na tua capacidade, confie no Senhor. Ah, mas eu sou bom. Você não é bom, não. Bom é o teu Deus. Davi confiava no Senhor. Olha, rei meu Senhor, veio o urso, eu matei o urso. Veio o leão, eu matei o leão. E quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? É pela fé, é Deus que vai pelejar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor, reconhece-o,
em todos os teus caminhos. Você viu lá no Salmo 16, no verso 11, que nos caminhos do Senhor, na mão direita, existe alegria, e na mão direita dele existe delícia sem fim. Olha aqui o escritor de Provérbios, que é Salomão, dizendo: reconhece que todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ao segredo, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O verso 9, isso aqui é muito interessante. Bendito és tu, né? Os teus celeiros transbordarão. Não é isso que foi cantado aqui? O Senhor alimenta a nossa alma, alimenta o nosso corpo. O versículo de número 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua, é o que, irmão? Renda. É difícil honrar a Deus e a palavra, né? Só que aquele que honra a Deus, ele vai orar. E quando ele ora, fala: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, agora honre a tua palavra na minha vida. Aí Deus é obrigado a te honrar, né? Olha que é escrito: honra ao Senhor com toda a tua fazenda. Com tudo aquilo que você tem fazendo, quer dizer, com tudo aquilo que Deus te deu. Honra ao Senhor com tudo aquilo que Deus te deu, e com as primícias de toda a tua renda. Não seja mesquinho e não guarde para ti, não retenha essa parte que não é tua, porque Deus que te deu o sustento, Deus que abriu a porta, o trabalho foi Deus que te deu. Não retenha a parte que não te pertence, devolve ao Senhor. Aleluia. E se encherão os teus celeiros, versículo 10, se encherão todos os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Você pode glorificar o Senhor por sua palavra, por sua misericórdia, pelos seus benefícios à sua alma, por ter guardado a tua entrada, guardado a tua saída. É o Senhor que te esconde no dia da adversidade, no dia da prova. É o Senhor que te oculta do inimigo. O inimigo passa do teu lado, mas ele não te enxerga, porque o Senhor te faz invisível aos olhos dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Que enche a tua boca de bens, versículo 5 do Salmo 103, e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar saúde para você continuar o seu ministério, a sua jornada na terra. E daqui para frente, o crente, ele tem que viver em novidade de vida. Ele tem que viver crendo que aquele que começou a boa obra, aquele que tem o braço de ferro, aquele que tem o punho de aço, aquele que cavalga sobre as nuvens, aquele que monta num querubim, aquele que anda sobre as asas do vento, é o governante da sua vida, é o governante da tua estadia na terra. É um Deus poderoso que envia carruagens de fogo, cavalos e cavalos de fogo para nos defender. É Ele que manda os seus seres angélicos para guardarem a nossa entrada e a nossa saída. É Ele que fecha a boca do leão. É Ele que repreende esse dardo, essa seta, essa flecha. É Ele que repreende essa magia negra. É Ele que repreende esta obra feita na encruzilhada do boneco do voodoo. É Ele que lança por terra o rugido das trevas. É Ele que sopra o seu vento, o seu espírito, e as trevas em cima da tua vida, e a luz do Senhor vai rompendo na tua vida, como se fosse dia a dia, até se fazer aurora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. O Salmo 103, o verso 13, você vê que Deus se compadece da gente, né? Deus se compadece. O homem não se compadece.
infelizmente, mas deveria se compadecer. A gente que é cristão tem que ter o mesmo sentimento que Cristo teve, aquilo que Paulo fala, que todos nós temos que ter entranhavelmente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus se compadece. Agora tem algumas pessoas que elas se privam da bondade de Deus, se privam da misericórdia, elas não querem, aí é diferente. Elas não querem a misericórdia, elas não querem o perdão, elas querem viver igual as loucas desvaiadas, elas querem viver de qualquer maneira, querem viver do seu jeito, da sua maneira, da sua metodologia de pensamento. Mas graças a Deus que o crente não tem filosofia de pensamento, o crente não tem metodologia de pensamento, o crente não tem projeto para ele. O crente ele vive conforme o que Deus fala, o que conforme a palavra fala. Louvado seja Deus. O verso 13 diz assim: como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Você teme ao Senhor? O Senhor vai te poupar. Viu, pastor Luiz? O Senhor vai te poupar. Aleluia. O Senhor ouve a sua oração. A sua oração é ouvida no céu. Você é conhecido lá no céu. Você também é conhecido lá no inferno. Os demônios te conhecem. Eles não te tocam. Sabe por quê? Porque você tem a marca da promessa. Você tem o selo. Você tem o penhor da salvação. O que está na sua vida que Satanás não te toca? É o Espírito Santo de Deus que te selou para a redenção, para a salvação da tua alma. Aleluia. Somos três num corpo, né? Somos corpo, alma e espírito. O corpo sem o espírito morre, sem a alma também morre. A alma não depende do corpo. O corpo vem do pó e para o pó ele vai retornar. O espírito, o sopro. O espírito é o sopro. O sopro. Deus arranca o sopro, o corpo morre e a alma sai. Agora preste atenção. Quando a alma sair do corpo, o corpo volta para o pó, o espírito volta a Deus e a alma sai. Para onde vai a tua alma? Para onde ela vai? Para onde que vai a sua alma? Agora, se você teme ao Senhor, Ele enviou Jesus Cristo para se compadecer da sua vida. Já te perdoou. Já perdoou, irmão. Já está perdoado em nome de Jesus. O crente já é perdoado. O crente já é perdoado por causa de Cristo. O sacrifício na cruz do Calvário. E aqueles que não querem o perdão de Deus, que não aceitam o perdão de Deus. Ah, eu sou bonzinho. Você não é bonzinho, meu filho. Não se trata de bonzinho aqui não. Porque não existe bonzinho. Existem aqueles que são redimidos, aqueles que são libertos, aqueles que foram comprados, aqueles que reconheceram que sozinho não dá. Sozinho não dá. Não tem como, sozinho não dá. Ele tem que estar com você. Não tem? Tem ou não tem? Ele está aí? Ele está na sua vida? Está na sua casa? Está na sua família? Por que os seus filhos é protegido? Porque tem um crente orando. Tem um crente orando. O cara do lado do profeta, do grande homem de Deus. A Bíblia fala que, esses dias foi falado aqui, que o cara achava que tinha alguém que estava traindo ele. O rei achava que tinha alguém traindo, mas ele falou: não, de jeito nenhum, não tem ninguém traindo, não. É porque tem um homem de Deus lá em Samaria. Porque quando o Senhor dorme aqui, o Senhor começa a arquitetar para destruir eles, o Deus dele fala com ele. Aí o que acontece? O rei dele não vale nada, não vale a comida que come, mas ele ora para o rei dele. Aí ele vai lá e avisa o rei, ó, cai fora e você não toca ele. Então vamos capturar esse cara.
vamos capturar esse cara. E onde ele está? Está lá em Dotã. E a Bíblia fala que de madrugada, ao romper da aurora, a Bíblia fala que o menino saiu. E quando o menino saiu, viu que a cidade estava cercada das montanhas. O exército dos sírios cercou as montanhas. E ele desesperou. E ele correu para dar notícia para Eliseu. Talvez Eliseu estava tomando aquele cafezinho da manhã gostoso, tranquilo, né? E a Bíblia fala claramente que ele falou: meu Senhor, olha lá, estamos cercados, está cercado o arraial, está cercado a cidade, os sírios vêm para nos matar. Eliseu falou: meu filho, fique sossegado, que maiores, olha que interessante, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Tem crente que não tem visão, né? Ele não tem visão, ele só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Irmão, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, para Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Aí o Senhor, Deus usando Eliseu, falou: Senhor, tem misericórdia desse rapaz, abre os olhos dele para que ele veja. E quando espiritualmente os olhos do moço se abriram, ele viu por cima do exército. O teu Deus está nas alturas, meu irmão. Teu socorro vem do alto. O teu socorro vem lá de cima. Como o moço abriu os olhos e viu carruagem de fogo, cavalo de fogo, carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Eliseu era o xodózinho do Senhor, irmão. Você é o xodózinho de Deus. Se você se mostra, você é xodózinho. Aí Eliseu falou: Senhor, fere de cegueira esse exército. E os anjos estão pondo os olhos dos cabras, ficar tudo cego. E acabou. Deus se compadece daqueles que o temem. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aquele que teme o Senhor, ele é forte, ele confia no Senhor. É aquilo que diz lá no Salmo de número 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como é em volta de Jerusalém, as montanhas em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em roda de seu povo. Levante a mão, povo de Deus, e glorifique o Senhor. Aleluia. Para nós finalizarmos, a vida do homem é passageira, é rápida. O Senhor, Ele teme, Ele se compadece do que a gente tem, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó, como diz aqui no versículo 14. O verso 15 diz assim: porque o homem, eu, você, são os seus dias como as ervas. A erva nasce agora de manhã, vem o sol, a tarde se lamborna. Como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, o fogo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Você teme ao Senhor? A misericórdia dele é na sua vida. O crente não morre. Falei agora há pouco. O espírito saiu, o espírito voltou para Deus, a alma saiu, o corpo foi para o pó da terra, mas a alma do crente, ela vai para o paraíso, ela vai para o céu. É lá onde está Abraão, Isaac e Jacó e todos os crentes de todas as épocas, desta época, de épocas atrás, todos os crentes estão lá. E quando nós chegarmos lá, você vai reconhecer Abraão, Isaac e Jacó e todos aqueles que serviram o Senhor. Você reconhecerá. Louvado seja. Porque a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Só para nós finalizarmos, eu quero ler aqui em João capítulo 14, que tem tudo a ver com
como que eu acabei de ler aqui sobre a vida do homem que é passageiro. Aleluia. Por isso que não compensa muito os projetos daqui da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor dos exércitos e muito digno de louvor é o nosso Deus. A sua misericórdia é para todos sempre. Glória a Deus. Eu falei João 14. Vamos ver se eu acho aqui. João 14, verso 1 diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias. Não é isso? É cheio de inquietação. Eu quero vir fazer isso, eu quero ganhar aquilo. É poucos dias. É aquilo que o Salmo de número 90, é isso? Verso 10, diz que a duração da vida de um homem é 70 anos. Se ele chegar aos 80, é hora extra. Mas é muito rápido. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. O cara faz projeto disso, projeto daquilo, aí morre fruto dele. E se morrer sem Cristo, a alma, os demônios vêm buscar. Isso que é o problema. Sai como a flor, é aquilo que nós lemos lá no Salmo 103. Sai como a flor e seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que seus dias estão determinados. O teu dia está escrito lá no livro de Deus. Lá no Salmo 139. Porque tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso alcançar, porque os meus dias foram escritos no teu livro. Aleluia, aleluia. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número de seus meses, e tu lhe puseste limite. Deus coloca um limite no cara. Você imaginou se Deus não limitasse os anos de vida de Hitler, né? E de tantos e tantos outros que já apareceram aí na terra? Deus limita. Deus sabe até onde a arrogância e a prepotência vai chegar. E a Bíblia fala que Deus limitou os anos de vida e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Agora olha a redenção aparecendo de novo. Deus providenciou a redenção para o crente, para aquele que aceita, para aquele que tem. O verso de número 7: porque há esperança para a árvore. A árvore simboliza o ser humano. Porque há esperança para a árvore. Não tem mais jeito para ele. Você acha que não tem, mas para Deus tem. A última palavra dele. Se ele se arrepender, Deus faz a obra. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. E agora, preste atenção. O verso de número 10. Mas morreu o homem, é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, saiu o espírito, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Saindo o espírito, então, onde está? Saiu o espírito, o corpo voltou para o pó, a alma saiu. Onde está? Para onde vais? Com quem tu vai habitar? Aleluia. Eu tenho certeza que o crente genuíno, quando o espírito sair, o corpo morrer, ele ganha um novo corpo lá na eternidade, do lado do Senhor e dos seus entes queridos.
que morreram em Cristo, que ficaram firmes na palavra. Está escrito, não é eu que falo, é o apóstolo Paulo que fala, né? Que antes do toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão transformados, serão levados a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Esse é seu desejo? Esse é o meu. Por isso que eu estou aqui há tantos anos e não arredo pé. Agora tem umas coisinhas aí que a gente vê que é da dó, né? A gente fica com dó porque essas pessoas têm alma. Elas têm alma, só que elas não sabem o perigo que elas estão correndo. É a decisão das escolhas. Cada um tem as suas escolhas. Você que escolhe. É Cristo ou o diabo. Está escrito lá, pode ler na tua Bíblia. Você é inteligente, você estudou. Mesmo que não estudou, mas você sabe ler. A minha mãe, que o Roberto é prova, minha mãe era analfabeta e lia a Bíblia. Lia a Bíblia. Depois que finalmente você estudar. Ia à noite para a escola para estudar a Bíblia. É verdade. E eu tenho certeza que ela está lá no reino da glória. Em Cristo não. O crente não morre. Agora, a pessoa que morreu sem Cristo é difícil. Está escrito lá, Deuteronômio, capítulo 28. Lê na sua casa, bênção e maldição. Escolhe, você é bendito ou você é maldito? Se você ler aquele contexto, você vai avaliar, rever os seus conceitos, e você pode fazer um conselho com o Senhor da glória, aquele que te ama, aquele que tem obra grande na sua vida. Louvado seja Deus. O salmista Davi, no Salmo 16, no verso 2, ele diz assim: disse a minha alma, a sua alma, você tem uma alma aí. Disse a minha alma ao Senhor: eu não possuo outro bem além de ti. Teu bem é o Senhor. Não é verdade? Nosso bem é Cristo, o nosso pastor, o amante da nossa alma, o dono da tua vida. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Aquilo que eu não consegui falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa falar e te convencer que você precisa de Cristo. Deus nos abençoe.